Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que também pode ouvir a qualquer hora em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de habitação e construção. No fundo, tentar perceber como poderia ser aumentada a oferta de casas em Portugal e combater os elevados preços da habitação no país. O nosso convidado de hoje nasceu em Lousado, Famalicão, é licenciado em Engenharia Civil e tem um longo percurso ligado ao associativismo empresarial na área da construção. Personalidade forte, é exigente, organizado, focado nos resultados e não esconde as suas preocupações com o ordenamento do território. Desta conversa farão parte temas como a fiscalidade, as medidas anunciadas para o próximo Orçamento de Estado, os efeitos do PRR e da eventual falta de mão de obra neste setor. Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas e também da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas. Uma entrevista conduzida pela jornalista Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Agradeço desde já ao engenheiro Reis Campos ter aceitado o nosso convite. Estamos a menos de 2 semanas da apresentação do Orçamento do Estado e começamos esta entrevista justamente por aí. Os ministros das Finanças e das Infraestruturas e Habitação têm afastado a descida do IVA na construção para 6%. Ainda acredita que o Governo vai cumprir a promessa eleitoral? Eu acho que tem de cumprir, porque de facto aquilo que nós temos defendido, e quando nós falamos que é preciso construir mais, reabilitar mais, criar um verdadeiro mercado de arrendamento, também há uma coisa que é necessário, é que os preços não podem ter a evolução que têm tido. E uma das formas de contrariar essa subida que tem sido de forma permanente e grave para quem quer comprar, naturalmente que nós entendemos que este aspecto fiscal, a fiscalidade no setor da habitação tem sido uma fonte inesgotável de impostos. Nós entendemos que o IVA reduzido quer para a reabilitação urbana de uma forma mais abrangente, para todo o país, não seja, digamos, condicionada a algumas questões, enfim, das ARUs, das ORUs, para as grandes cidades. Não, deve ser de uma forma, digamos, que abranja o país todo, mesmo aqueles territórios de mais baixa densidade. Por outro lado, também entendemos que a habitação nova deveria, neste momento, ter o IVA reduzido, ainda que fosse por um prazo, enfim, não dilatado, mas que neste momento em que a habitação tem sido, quer dizer, como disse há pouco, não se tem construído, não se tem reabilitado, basta pensar que nós, na última década, o setor, construiu 15 mil habitações por ano. E na década anterior tinha-se construído 68 mil habitações por ano. E, portanto, quer dizer, nós, nesta década que estamos a viver, já corrigimos um pouco essa necessidade e, portanto, estamos a construir à volta dos 30 mil, 31, 32 mil habitações por ano, mas, de facto, não é o suficiente. Nós apontamos para uma necessidade de 45 mil habitações por ano para restabelecer o equilíbrio que o setor da habitação precisa em Portugal. Em quantos anos, Sr. Engenheiro, já agora? Nós precisávamos de 10 anos para equilibrar esta necessidade. O que acontece é que... 10 anos, sendo que centrados nesse número que acabou de nos dar, certo, que era 45 mil... Certo. Habitações por ano, novas. 45 mil habitações. Nós tivemos agora uma notícia do Governo que corrigiu aquele valor de 26 mil habitações no âmbito do PRR para 59 mil. Certo. De facto, isso é significativo porque o nosso parque público de habitação é de 2%, 1,9%, ou seja, cerca de 120 mil habitações. Quando nós falamos que até 2030 vamos construir 59 mil, nós ficamos, pelo menos, há um aumento para
igual a metade daquilo que temos, ou seja, nós temos 120 mil habitações de parque público e, portanto, é muito pouco e, portanto, esse é um valor que é sempre, não chega, mas é um esforço e é no bom sentido, naturalmente. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa relacionada ainda com aquilo que nos disse, que é, e recebeu essa boa notícia do Governo, que passa, enfim, de 26 para 59, se não estou em erro, no âmbito do PRR. A minha questão é, e recebeu também boas notícias recentemente em relação a esta diminuição do IVA, ou não? Não recebi. Aquilo que nós estamos a falar, e temos falado com o Sr. Ministro, com o Ministério da Habitação, o programa, não o Mais Habitação, mas depois o Construir Portugal, que é deste Governo, é claro, e é claro quando diz que é necessário o IVA reduzido para a construção e a reabilitação. E nós estamos de acordo, só que discordamos naturalmente do timing, ou seja, o Ministério diz que, o Governo diz que é até ao fim da legislatura, nós gostaríamos, e era fundamental, que agora, quando da discussão do Orçamento de Estado, essa redução da carga fiscal sobre a construção e a habitação fosse, de facto, tivesse efeito prático a partir de agora, porque nós neste momento é necessário, como disse há pouco, contrariar esta evolução dos preços, que ainda há pouco saiu um índice de que tinha havido um aumento de 8,7% do preço da habitação. Senhor Engenheiro, mas o Ministro Miranda Sarmento também já disse que duvida da eficácia da redução do IVA na construção e defende que nem sempre estas descidas são repercutidas no preço. Pode garantir uma descida nos preços da habitação se este IVA da construção descer de 23% para 6%? Naturalmente, eu não percebo porque é que o Sr. Ministro das Finanças tem essa dúvida. Se é só, como se dizia antes, é só fazer contas. Se passa de 23 para 6, há uma redução de 17%. E, portanto, o setor, ao beneficiar desse valor, faz todo sentido. Agora, a outra questão é dizer assim, isso deve ser aplicado a toda a construção e aquilo que se levantava era dizer se deve ser as casas mais luxuosas, se têm ou não essa redução. Essa é outra questão. Agora, o que eu acho é que, genericamente, a reabilitação urbana e a construção nova, naturalmente que deveriam neste momento beneficiar, aliás, a exemplo daquilo que se passa um pouco por toda a Europa, nós não temos IVAs deste valor e, portanto, fazia todo sentido no momento em que é preciso construir mais, é preciso reabilitar mais, é preciso criar este verdadeiro mercado de arrendamento, como disse, e já repeti. Eu acho que neste momento não há nenhum receio que neste momento o IVA reduzido o IVA reduzido, 6%, tenha repercussão direta, digamos, na redução da habitação. Outra das medidas que o Governo propõe é uma subida do salário mínimo. A versão mais atualizada, digamos, é para 870 euros, ou seja, acima dos 855 do Acordo de Rendimentos e dos 820 que estão em vigor. Aquilo que lhe perguntava é se a construção tem condições de comportar este tipo de aumento, e pergunto-lhe isso porque, obviamente, nós sabemos que o salário mínimo é uma base importante para o cálculo dos salários pagos neste setor. Olha, curiosamente, eu acho que nós já fizemos isto ao longo dos tempos, temos feito esta afirmação que é o problema do salário mínimo no setor da construção não tem sido um problema, digamos, ou seja, de outra forma. Nós temos falta, neste momento, de 80 mil trabalhadores. O setor da construção, que anda à volta dos 400 mil trabalhadores, diretamente só o setor da construção e do imobiliário, estamos a falar em 713 mil trabalhadores.
nós temos hoje a falta, e estimamos que nos falte para toda a concretização das obras do PRR, do PT 2030, da habitação que faz parte do PRR. Nós temos, e temos dito esse valor, que anda à volta dos 80 mil trabalhadores em falta. Os trabalhadores que neste momento trabalham na construção, este problema do salário mínimo não afeta muito o setor da construção. De facto, os aumentos e a necessidade de mão de obra faz com que hoje os trabalhadores da construção não é uma fatia muito grande, a fatia que neste momento tem salário mínimo nacional. Ou seja, já estão a pagar acima do salário mínimo. Exatamente. Muito Nós bem. temos falta de trabalhadores e, portanto, a maioria dos trabalhadores que nós temos no setor, e de um estudo que já temos feito, não é um setor hoje. Eu percebo que há outras atividades que esta questão do salário mínimo é uma questão, enfim, muito importante. No nosso caso, e dada esta falta de trabalhadores para o setor, não é o que nós... É por isso que eu digo que para nós é importante, mas é a questão do aspecto fiscal, que tem uma repercussão muito grande, digamos, em termos do custo da construção, e tivemos um período extremamente grave, que foi o período da pandemia, em que com as guerras à mistura, nós tivemos, os materiais tiveram enfim, um agravamento extraordinário, que neste momento está a ser corrigido lentamente, mas... Sr. Engenheiro, e os preços na construção já aliviaram? Esta correção já foi feita depois do pico inflacionista registado? Em termos de materiais, sim. Em termos de mão de obra, nós temos, ainda há pouco eu falei do preço, do valor de 8,7% que aumentou e dos quais... um pouco mais é relacionado com a matéria, com a mão de obra, e 6,6% é relativo, digamos, aos materiais. Portanto, este valor que eu disse de aumento, digamos, neste segundo trimestre, é relativo, digamos, essencialmente ao agravamento da mão de obra. Os especialistas antecipam que as casas voltem a subir de preço com algumas das novas medidas que estão a ser anunciadas pelo Governo, como as facilidades de crédito para os jovens. Na sua opinião, isso será inevitável? Eu acho que as medidas, se forem aplicadas, nós não chegamos a aplicar as medidas que foram anunciadas no Mais Habitação. Depois, no Construir Portugal, são as medidas que estão neste momento em vigor, algumas delas corrigiram as anteriores, mas algumas delas também são as mesmas, quer dizer, o que tem neste momento não foram ainda, umas não foram concluídas, as outras estão digamos, em curso, mas estamos com pouco tempo. Eu não vejo que qualquer das medidas que esteja lá prevista, a não ser o IVA, que não tem prazo, ainda não entrou em vigor, tudo o resto, se for bem aplicado, nós entendemos que há um benefício, digamos, para o setor da habitação, em termos de preço e em termos de construção. Sabe que hoje a habitação, o setor da construção, mas principalmente o da habitação, que é o que estamos a falar agora, é muito sensível, digamos, à instabilidade fiscal e instabilidade legislativa. Quer dizer, o investidor gosta de estabilidade. E nós, neste momento, precisamos que haja essa estabilidade. Por isso, nós gostávamos que fosse corrigido em termos de impostos, quer o IVA, quer o AIMI, que foi um imposto que nem é municipal, só tem municipal no nome, mas também deve desaparecer. Ele foi anunciado que era só para 2 anos, já lá está para aí há 8. Portanto, é um imposto que nem sequer é municipal, mas que afeta naturalmente o custo da construção. Temos o IMT, também foi corrigido em termos de isenção agora, para em vez de ser 3 anos, a isenção também foi corrigida. Ou seja, há aqui algumas medidas fiscais que deviam ser
corrigidas e deviam ser implementadas desde já. Há outras que estão a ter o seu caminho. Eu acho que não há neste momento motivo nenhum para pensar que qualquer uma delas vai agravar o valor da construção. E só para ficar claro, nós já lá iremos ao orçamento e às medidas do orçamento e queremos ouvi-lo sobre isso, como é evidente e como já devia calcular. Mas só para ficar claro, estas alterações, nomeadamente no crédito jovem, não vão, portanto, influenciar o mercado em nenhum dos sentidos. A única coisa que pode haver é neste momento, e isso poderá acontecer, é o facto de haver estas medidas, pode haver aumentar a procura. Aumentar a procura quando não há, neste momento, ainda, digamos, um estoque de casas e digamos, um mercado que enfim, que seja possível para quem quer comprar, naturalmente que pode haver aqui algum agravamento, mas que, na minha opinião, rapidamente vai ser corrigido. Eu acho que os valores vão tender. Agora, o que nós gostaríamos era que, por exemplo, falámos há bocado do aspecto dos impostos, mas também há outras medidas previstas no Construir Portugal que eu acho que são extremamente importantes para, digamos, corrigir e aumentar, digamos, o número de casas. Eu estou a falar, por exemplo, da disponibilização de imóveis públicos devolutos ou subaproveitados para a construção de habitação, permitir, por exemplo, um melhor aproveitamento de terrenos para a construção de habitação, que eu acho que são tudo medidas que poderão contrariar, como digo, eu já não estou a falar em reduzir custos, mas contrariar esta evolução, que tem sido uma evolução que é altamente desfavorável, naturalmente. Mas, Sr. Engenheiro, serão suficientes? Eu pergunto isto porque para este sábado está marcada uma nova manifestação em Lisboa pelo direito à habitação. Isto significa que as medidas que têm sido aprovadas não estão a ter efeito, não estão a conquistar a população, as pessoas que procuram casa, não estão a convencer? Sabe, quem precisa de casa e precisa de casa a determinado tipo de preço, quer dizer, nós neste momento assistimos, não tem havido construção de casas. Eu já disse há pouco que é na última década em que só construímos 15.000 habitações por ano. Naturalmente, o que é que existe? Não existe casas, aquelas casas que nós dizemos que é necessário, que são casas mais económicas e, portanto, neste momento, as pessoas, enfim, têm o direito de mostrar a sua preocupação, porque não existe casas no mercado, ainda não se construiu. A reabilitação também não foi de molde a contrariar. Sabe que nós temos hoje cerca de 1.200.000 edifícios para reabilitar, dos quais 490 que são necessidades absolutas, que são prédios que precisam mesmo de intervenção rápida e colocar esse património, digamos, no mercado. Sem regras fiscais definidas, naturalmente que a reabilitação não tem o incremento que deve ter e, portanto, não vão haver casas para essas pessoas que certamente estarão na manifestação. Portanto, vamos sempre ao mesmo ponto, que é a fiscalidade. A fiscalidade, para mim, é o ponto mais importante, porque as outras medidas estão definidas e as outras medidas, na minha opinião, vão ao encontro, digamos, daquilo que se pretende. Como eu disse há pouco, quer dos prédios devolutos, quer dos prédios dos terrenos, e, portanto, há um conjunto aqui de medidas que fazem parte, não são completamente imediatas, mas, enfim, podem ser tratadas e podem dar origem a que, quando já estamos a construir, nós construímos este ano cerca de 18.700 habitações até fim de julho. Ou seja, se assim for, nós podemos atingir 33 ou 34 mil habitações este ano, que é um pouco mais que o ano passado, que construímos 31 mil ou 32 no máximo habitações, 31 mil habitações no ano passado, que é o dobro.
da última década. E, portanto, quer dizer, quanto mais habitações colocarmos no mercado, mais é possível, digamos, satisfazer. E também há uma questão que é fundamental, que é atender ao território, que não é só o território, quando falamos em habitação, normalmente circunscrevemos a nossa discussão a Lisboa e Porto. Há mais cidades e também há o interior e as zonas limítrofes destas grandes cidades, que têm de ser dotadas e têm de haver aqui condições, digamos, abrangentes para este nível de construção. Mas a questão central coloca-se sempre nos grandes centros urbanos, sobretudo nos grandes centros urbanos. O que eu queria perceber, você falou da fiscalidade, estamos a falar da falta de oferta no mercado. A falta de oferta de facto e a fiscalidade são os únicos fatores ou estamos a falar de outras coisas como o lucro, a especulação, a falta de terrenos para construir? Eu gostava que nos explicasse um bocadinho melhor este ponto para que quem nos ouve também perceba porque é que a habitação não só por um lado falta, como por outro lado atinge os preços razoavelmente inacessíveis para a maioria da nossa população. Há 12 anos ou 13 anos, eu lembro-me, em 2011, 2010, quando estava cá a Troika, dizia-se, e eu lembro-me, fiz até algumas conferências, porque se dizia que havia casas a mais. Havia tudo a mais, havia casas a mais, nós temos... Tenho memória disso também e desse discurso. E havia casas a mais. Eu recordo-me que se dizia que havia casas a mais. Porquê? Porque nós ainda hoje temos o nosso parque habitacional, é da ordem dos 6 milhões de habitações, e nós temos 4,2 ou 4,3 mil famílias, milhões de famílias. Ou seja, nós, se dividirmos os 6 milhões pelos 4 milhões, dá uma casa e meia para cada família. Até ficávamos com uma situação, enfim, muito satisfatória, porque não havia falta de casas. Não é assim. Nós sabemos que desses 6 milhões de habitações, 1 milhão e tal de habitações, 1 milhão e 100 são segundas habitações. Depois temos 1,2 milhões de edifícios a necessitar de obras de reparação. Temos 498 mil edifícios a necessitar de intervenção significativa, ou seja, quando chegamos a uma conclusão de que há mesmo necessidade de casas. Quando é necessário fazer essa para além construção, da eventual reabilitação de todas aquelas que estão disponíveis, mas não estão habitáveis. Exatamente. Para além disso, ainda há necessidade de além mais. dessas devolutas, que nós estamos a falar em casas devolutas, de cerca de 700 mil habitações que precisam de estar no mercado em condições de habitabilidade. E aí, lá estava, é um incentivo forte se criasse esse investimento às pessoas que, enfim, a taxa de juros até agora tem tendência para baixar, era um bom investimento investir em construção privada, porque o problema da habitação só se resolve com a habitação pública, que agora tem estes 59 mil habitações que juntam-se aos 120, mas depois há quem resolve o problema da habitação, naturalmente, são os investidores privados, não é? A iniciativa privada é que vai resolver o problema da habitação, não é? O investimento público é importante, mas não vai ser ele que vai resolver o problema da habitação em Portugal e das necessidades. E diz isso, peço desculpa de o interromper, e diz isso apesar de saber que o nível de habitação pública em Portugal é bastante inferior ao nível de habitação pública, eu diria, na maioria dos países europeus. Médio. Assim como também o problema do arrendamento. Nós estamos a falar de um arrendamento que em Portugal é da ordem dos 20 e poucos %, e portanto lá fora é muito maior digamos a fatia do arrendamento. Portanto, nós nunca criamos também em Portugal um verdadeiro mercado de arrendamento que as pessoas pudessem ver no arrendamento uma possibilidade. Aqui o que tem acontecido é que as pessoas preferem comprar, porque no fundo durante tanto tempo aconteceu que é quase igual, e portanto as pessoas preferem comprar e ficar. Hoje nós temos, em relação aos outros países da Europa, nós temos uma percentagem muito maior de proprietários de habitações. Agora, o que acontece também é que é o seguinte, de facto, quando fala em especulação, não há especulação. Neste momento, o que existe é este agravamento de preços que é provocado
pela mão de obra, pelos materiais e pelo problema destas condições dos terrenos, do investimento, por exemplo, da celeridade com que os projetos hoje, estes problemas administrativos, estes custos de contexto, são muito importantes na habitação. Quer dizer, nós hoje demoramos imenso tempo, nós demoramos muitas vezes a construir 4 anos, para construir basta 1 ano. Mas estamos à espera, 2 anos, 3 anos, de um complexo, digamos, processo para construir. E essa celeridade, que agora o Simplex veio de alguma forma, mas ainda não se vê, ainda não tem efeitos práticos, mas, quer dizer, quando nós pensamos que em construir seja o que for, demora muito tempo. Isso custa muito dinheiro. Já agora, quanto tempo em média é que demora uma casa a construir em Portugal? Não sei quantos andares tem, qual é a área. Tanto vale construir num sítio como no outro. Isso sei que é mais ou menos o mesmo. Agora, hoje, o que eu sei é que demora 1/3 ou 1/4 do tempo daquilo que, no fundo, ela é construída. Porque essa celeridade dos processos não existe em Portugal. Portugal é tudo muito complexo em termos de... Eu não estou a falar que a culpa é das câmaras, é de todo o sistema, de todos os processos. Qualquer processo de construção é muito lento e toda a gente sabe que demora muito tempo, digamos, a obter a construção de uma casa, porque, neste caso, tem uma influência muito grande nos seus custos. Portanto, não tem nada a ver com aqui, digamos, especulação. Não tem, o problema da habitação tem a ver com estes fatores que têm de ser contrariados. Certo, exatamente. E há algumas medidas que têm de ser mudadas. Nós não podemos... Ainda agora tivemos esta questão dos fogos. Nós temos terrenos que podiam ser perfeitamente destinados à habitação, habitação condigna, habitação junto. Aliás, o próprio quer o Mais Habitação, quer o pacote Mais Habitação, quer agora o Construir Portugal, prevê exatamente isso, digamos, permitir o melhor aproveitamento de terrenos a custos muito mais acessíveis do que aqueles terrenos neste momento que os PDMs consagram para a construção. Não faz nenhum sentido. Esse é um dos motivos que poderia contribuir para construir, digamos, contrariar, como digo, este preço da construção e possibilitar às pessoas, digamos, junto às cidades, que é quando as pessoas naturalmente gostam, que ainda há pouco dizia que gostavam de viver, mas que tem de ser, digamos, dentro desses parâmetros. E, portanto, o custo da construção é extremamente importante para possibilitar a construção de mais casas, que é isso que falta. Já agora, uma pergunta também relacionada com o arrendamento. Também devia de haver, pergunto a sua opinião, mais incentivos ao investimento para arrendamento? Eu acho que deve haver, quando não se constrói para arrendamento, é porque o investidor não sente esse interesse. É porque considera que não lhe é vantajoso, porque naturalmente que o investidor, quando investe na habitação, escolhe, digamos, o modelo que quer, se é para construir habitação de luxo, se é para construir habitação corrente, se é para construir, digamos, apartamentos ou tipologias grandes ou pequenas, num sítio melhor ou sítio pior, ele escolhe isso. Ele não tem escolhido, nós não temos tido em Portugal, nunca, e isso é um facto, que as pessoas tenham escolhido investir em habitação para arrendamento. Eu acho que poderemos estar, neste momento, num caminho, pelo menos é capaz de ser agora começar a falar, em criar, digamos, incentivos para que as pessoas, porque, inclusivamente, como disse há pouco, nós estamos num caminho em que a taxa de juro tende para baixar e, portanto, construir habitação para arrendar é capaz de ser um bom investimento. Eu acho que faz sentido, neste momento, ao investidor. Agora, o que é preciso é possibilitar esse investidor para que seja um processo rápido,
que fiscalmente seja corrigido o que nós temos, que o investidor saiba ou tenha a certeza que vai construir rapidamente e coloque e tenha, digamos, que o seu investimento seja um investimento positivo. Perdão-me à parte, eu se fosse investidor e o estivesse a ouvir, ficaria com mais dúvidas, se calhar, nas minhas intenções de investimento. Mas este era só um à parte. É natural. Era só um à parte. Aliás, é o que tem acontecido. Exatamente. Há pouco falou de urgência. O que me leva a perguntar-lhe uma coisa, que é se a sua associação, até em função dos incêndios, já foi mobilizada, contactada para a reconstrução das casas que arderam nestes últimos incêndios, que são, apesar de tudo, muito recentes. Em termos de associação, não. Não. Em termos mas eu também penso que ainda neste momento estão a fazer os levantamentos. Naturalmente é o normal, é que quando já têm esses levantamentos feitos, contactam-nos para nós, digamos, ajudar junto dos nossos associados, que são milhares de associados que a associação tem, é única, e portanto estão lá os associados quase todos, e portanto os associados, as empresas de construção, grandes, pequenas, e portanto nós costumamos ser chamados, e é o nosso dever, digamos, ajudar a resolver isso rapidamente, e portanto no momento em que há esta fatalidade que as pessoas no fundo tiveram, quer dizer, o setor tem a obrigação de contribuir para esta questão. Tudo faremos para isso. A construção modular e as casas pré-fabricadas poderiam ser também elas, digamos, solução, uma via alternativa, se quiser, para a crise no setor? Ou seja, poderiam ajudar a diminuir, nomeadamente, os custos da oferta? Bem, o setor da construção, e a nossa associação em particular, considera que a construção inteligente, sustentável, o problema da descarbonização, a construção modular, as casas pré-fabricadas, todo este conjunto de temas que, no fundo, é um recurso à tecnologia, à inovação, é uma preocupação com a sustentabilidade, no fundo estamos a falar também de soluções de eficiência energética, torna-se neste momento o único caminho para as nossas empresas, que é para valorizar, no fundo, quer a economia circular, assim, nas suas estratégias de atuação. E eu acho que há neste momento uma rápida evolução, digamos, em direção a esta construção que nós chamamos, no fundo, a construção mais industrializada, que estamos a falar da construção modular, ou off-site, e a impressão, por exemplo, 3D. São novos métodos, são novas tecnologias que desempenham um importante papel na revolução que nós entendemos que o setor tem e portanto até por causa da falta de mão de obra, que é fundamental hoje, termos, digamos, novas tecnologias, quer em termos de materiais de construção, quer em termos por exemplo, do BIM, que são tecnologias neste momento digitais, que é uma metodologia que integra informações sobre o edifício, o modelo digital, é um dos exemplos desta evolução que, no fundo, vai facilitar esta dinâmica entre os diversos profissionais e melhorar a gestão e a execução do projeto. Isto, neste momento, aquilo que nós entendemos que este caminho que o setor da construção tem de ter vai ao encontro, digamos, de construir mais e utilizar menos mão de obra, de forma a que, talvez numa primeira fase das empresas não se note logo, mas naturalmente é um processo muito mais rápido e muito mais leve, também tornará, digamos, o nosso setor mais apelativo, porque o setor da construção também não é assim um setor que era um setor que no meu tempo, nem em termos, digamos, só havia quase homens, e portanto hoje o setor já tem muita gente, digamos, diferente, e portanto eu penso que esta adoção desta escala, destas inovações, que têm de ser acompanhadas também, e não há muitos incentivos para isto, mas neste momento as empresas estão a caminhar para esse sentido, e na minha opinião é o caminho
para ser mais rápido e para que numa fase imediatamente posterior a este arranque, porque também ainda não estamos a falar de muitas empresas que hoje já estão, digamos, senhoras deste processo. Portanto, mas estamos neste momento, é este o caminho que o setor da construção tem de ter para, digamos, resolver também parte deste problema, que não é só um problema como falamos até agora. Mas há procura para este tipo de oferta? Claro que há. As pessoas, quando compram, este processo não é diferente, não há nenhuma diferenciação entre as habitações. Eu estou a falar, quando estou a falar da construção modular, ou as construções são mais rápidas, são modulares, são pré-fabricadas, têm essa inovação, mas são casas com todas as características de uma outra casa qualquer. Quando agora falamos muito em construção inteligente e sustentável, já começam a surgir no mercado muitas soluções inovadoras em termos de materiais de construção, mas ainda com preços muito caros. Pois é aquilo que eu dizia, que nesta primeira fase há a implementação destes sistemas e já aquelas empresas que hoje já têm mais algum avanço, digamos, por aquilo que eu tenho conhecimento, já estão, digamos, estão a acompanhar e eu acho que aquilo que vai acontecer é que rapidamente vamos tirar proveito e partido desta inovação e desta rapidez. Deixe-me explorar a sua opinião. O Presidente da República ameaça convocar eleições se o Orçamento de Estado não for aprovado. Esta ameaça é da minha lavra. Prefere eleições antecipadas a um cenário de governação por duodécimos? Ou seja, na sua opinião, na posição da sua associação, qual era o cenário melhor? Governo por duodécimos ou eleições com alguma estabilidade, apesar de tudo, ou eleições antecipadas? Olha, a minha associação não se pronuncia sobre isso. Eu posso dar a minha opinião, mas não é a minha associação, que ela não tem, não se costuma pronunciar, nem nunca se pronunciou sobre estes temas de natureza político e, portanto, não interfere. Agora, naturalmente, que a minha opinião pessoal é que, eu falei há pouco, ainda bem que falei, o nosso investimento há uma dualidade de coisas que para nós é importante, que é o caso, ainda há pouco disse, o investidor gosta de estabilidade, não gosta de instabilidade nem política, nem gosta de estabilidade fiscal, nem gosta também, e já não é só a dualidade, de estabilidade legislativa, gosta de estabilidade nisso. Portanto, não há estabilidade legislativa e fiscal se não houver estabilidade política. Portanto, aquilo que nós gostávamos era que houvesse um consenso entre, digamos, os políticos no sentido, e ainda por cima nós temos falado só de habitação. Mas se nós falarmos no quadro das obras públicas, das obras de engenharia, em que nós temos um conjunto de projetos, o TGV, o problema do aeroporto, temos grandes obras públicas que necessitam de um pacto, digamos, de regime, em que nós, pelo facto de haver mudança da política, ou dos políticos, ou dos partidos, essas obras não são políticas, essas obras são necessidades do país. E, portanto, faz todo sentido que haja digamos, um pacto de regime para essas grandes obras e já foi até abordado em governos anteriores dessa necessidade. Ou seja, as grandes obras, por exemplo, a reabilitação. A reabilitação que é que tem a ver com o problema político? Nenhum. O país precisa, vai ao encontro das necessidades das pessoas, é um património que tem de ser recuperado, não tem nada a ver com, digamos, com a questão das políticas do país. E, portanto, deve haver esse pacto de regime no sentido de manter esta determinação, dure o que durar, e, portanto, eu acho que é mais fácil se houver um consenso à partida e não haja necessidade de haver eleições neste caso. Mas está a pedir que os políticos facilitem a vida económica do país? É isso, ou eu estou a entender mal as suas palavras? Não, é assim, eu estou a dizer, quando eu estou a falar das grandes obras que o país precisa e que estão identificadas, não há ninguém que não diga que nós precisamos de um aeroporto há tantos anos. Eu digo assim,
definido que seja por exemplo, a construção do aeroporto, deve haver um compromisso digamos, dos partidos em que, se der início ao processo, isto não seja travado. Ou seja, nós precisamos, nestas grandes opções de obras públicas que o país precisa, de um consenso interpartidário que não ponha em causa, quer dizer, aliás, esses pactos de regime existem lá fora. Todas as grandes obras são normalmente, não têm nada a ver, nem são interrompidas, nem são questionadas ao longo, quer dizer, porque é o que eu falei Não há pouco. dependem dos ciclos políticos, no fundo, Exatamente. é o que me está a dizer, não é? É tal e qual, é isso que eu estava a dizer, se me expliquei mal. Não, só para... Mas é esse, não depende desses ciclos políticos. São obras necessárias, os partidos assumem-nas e, portanto, seja qual for o ciclo político, há um compromisso, digamos, em que o país não é posto em causa, e eu estou a falar daquilo que é consensual. A reabilitação urbana é consensual, o aeroporto é consensual, enfim, há um conjunto... E o país tem condições para executar esta quantidade de obra? Há um pouco disse-nos que faltam 80 mil trabalhadores e estávamos a falar da construção de habitação. Se incluirmos estas... Eu imagino que não estava a incluir estes grandes projetos de obra pública. Com estes grandes projetos, quantos trabalhadores são necessários? Ora bem, nós, para já, aquilo que identificamos é a necessidade de 80 mil trabalhadores, é aquele número que nós temos daquele espectro que eu falei há pouco, que é de 713 mil trabalhadores que o setor tem em termos de construção e de imobiliário e cerca de 400 mil trabalhadores que o setor tem em termos só do setor da construção. Aquilo que habitação, certo? Só de... Habitação? Não, construção. Eu estou a falar de construção imobiliário, o imobiliário não é só habitação, também tem os armazéns, tem os hotéis, tem... Comércio, sim. Pronto, é a parte... Pronto. Agora, nós estamos a falar dessa necessidade de pessoas. Aquilo que nós temos dito é que, primeiro, o setor... Por os dados que nós temos, nós temos para o nosso setor cerca de 69 mil trabalhadores, 70 mil trabalhadores estrangeiros nas empresas de construção. Ou seja, o setor tem cerca de 23,2% da mão de obra dos imigrantes. Aquilo que nós temos definido é que nós temos de valorizar e saber, quer dizer, tanto quanto podemos, saber o que é. Há um conjunto, há centenas de milhares de pessoas que não têm ainda o visto de trabalho. E, portanto, aquilo que nós até falávamos na criação de uma via verde para a obtenção dos vistos de trabalho. Nós temos empresas que precisam de muitas dezenas de trabalhadores. E nós estamos disponíveis com a formação que temos através de dois centros de formação profissional, que é o Sicopn e o Senfic, que são dois centros, um no Porto, outro em Lisboa. E, portanto, para além de termos outros locais de formação profissional, nós precisávamos, neste momento, que nos dessem a possibilidade de, no fundo, facilitar este processo, um processo mais célere de reconhecimento das qualificações em relação a este tipo a estas pessoas. Portanto, aquilo que nós, quando falamos na criação, que temos falado nos últimos dias, na criação de uma via verde para a obtenção de vistos, é ter a possibilidade de a necessidade, primeiro, de um maior incentivo à formação profissional, que as pessoas pudessem passar por essa formação profissional para saber quais são as qualificações que as pessoas têm e depois ter aqui uma possibilidade até de um visto, quando estamos a falar da necessidade de vistos coletivos no sentido de termos aqui muitas pessoas para não ir aqui, digamos, à procura de um ou de duas ou três ou quatro pessoas e termos aqui, por exemplo, uma empresa precisa de 100 pessoas e nós temos a possibilidade de criar este processo, o processo de vivimento para criar este processo, fazendo passar essas pessoas pelos centros de formação, dando qualificações e integrando essas pessoas no setor.
Dando qualificações e reconhecendo as qualificações de uma forma mais célere, é isso que nos está a dizer? Exatamente. Imaginando que alguém que vem do Brasil ou de Angola ou de outro país qualquer, Pois, que nós tem um temos- diploma de engenharia ou tem um diploma numa outra área e que leva um tempo infinito, tanto quanto sei, em Portugal, a ter esse reconhecimento, o que defendem é que esse seja mais acelerado? Não, nós o que entendemos é que neste momento não há nenhum processo que possa facilitar isso. Nós dizemos assim, nós estamos disponíveis porque temos centros de formação, temos necessidades de avaliação e nós podemos ajudar, digamos, a dizer assim, nós, tanto quanto sei, há uma falta de, estamos a falar de 400 mil pessoas, ou assim uma coisa que é o que eu ouço, de pessoas que não têm ainda visto de trabalho. E esse processo é um processo lento, que as pessoas não têm essa possibilidade. Nós entendemos que podemos ajudar, digamos, criando possibilidade dessas pessoas, digamos, criar aqui, porque as empresas precisam, uma empresa precisa de 50 pessoas, outra precisa de 100, outra precisa de um conjunto de pessoas. Como é que essas pessoas são recrutadas? Como é que o setor pode, neste momento, ter o reconhecimento dessas qualificações? Nós não vamos aqui, não é a associação, nem temos neste momento, digamos, nem nos passa pela cabeça estar agora a fazer reconhecimentos sobre a valorização ou sobre os diplomas que cada um tem. O que podíamos era encaminhar e neste momento possibilitar essa celeridade nas pessoas que neste momento querem vistos de trabalho. E quando fala em vistos coletivos é para preencher essas necessidades de trabalho. Nós já temos hoje, já está reconhecido que nós pertencemos à construção imobiliária, a construção só, estamos a falar de 26% dos imigrantes. E não são todos, porque também há aqui imigrantes que são diferenciados, quer dizer, o setor da construção quando fala em 26% e depois mais 12% que é para o imobiliário, são países um pouco diferentes, quer dizer, a agricultura tem nacionalidades diferentes do setor da construção e a restauração também, portanto há aqui alguma diferenciação nos trabalhadores estrangeiros em relação às suas qualificações. E não chegou a responder-me se a esta necessidade de juntarmos as obras, os grandes projetos de obra pública, qual seria a necessidade de trabalhadores estrangeiros ou de mão de obra estrangeira? Tem alguma ideia? Eu acho que as empresas, neste momento, eu não tenho uma ideia, até porque as obras não vão ser todas feitas na mesma altura e, portanto, nós temos obras que terminam em 2026 e depois há um conjunto de obras que têm de terminar até 2030, são aquelas do Portugal 2030. De qualquer forma, é por esta via. E também lhe quero dizer que as obras não se vão deixar de concretizar por causa da falta de trabalhadores, da capacitação das empresas. Como disse há pouco, nós temos empresas de qualidade e nós já construímos 68 mil habitações por ano. Estamos a construir 30 mil. Portanto, nós temos ainda capacidade. Agora, temos de aqui corrigir algumas coisas que são necessárias, mas temos capacidade, já demonstramos durante a década anterior, não a década que passou, mas a outra, que temos capacidade para construir aquilo que o país, neste momento, tem, digamos, perspectivado no PRR e no PT 2030. Com as alterações do Governo, nomeadamente para estes processos de legalização dos imigrantes, já nesta altura sentem maior dificuldade na contratação ou não? Nós temos sempre tido dificuldade na contratação, embora as empresas, aquilo nós durante muito tempo também queríamos, era que nós temos empresas que estão neste momento a trabalhar lá fora e nós queríamos processos mais céleres para, digamos, fazer com que houvesse trabalhadores dessas empresas que estão lá fora que pudessem trabalhar cá e, portanto, fosse um processo mais célere. Tudo isto, para as grandes empresas, tem sido os meios e os processos que têm utilizado. Agora, o que nós precisamos neste momento é de utilizar bem
os nossos centros de formação, e nós precisamos que essas pessoas que estão cá e que querem visto de trabalho, porque também podíamos aqui, porque não, considerar as pessoas que passassem nos centros a ver vistos de trabalho, que também fossem vistos provenientes da formação com que passavam a estar legalizados. Nós, é um processo transparente, porque as pessoas que neste momento estão à espera dos vistos de trabalho podiam estar nos centros de formação. Já falou no PRR, o Ministro da Coesão tinha prometido para este verão o desbloqueamento de milhões de euros em licenciamentos para a habitação acessível. Já sente essa execução de obra no terreno? Há de facto um aumento na construção neste momento? Assim, nós estamos, quando falamos do PRR, temos a noção de que o PRR, a execução do PRR está atrasada. Nós estamos mais ou menos a meio da conclusão do PRR. Ou seja, os 2 anos que passaram, praticamente faltam também 2 anos. E nós temos uma taxa de execução de 24%. Esta é, digamos, a situação do PRR no seu conjunto. Claro que para nós o que está em causa, aquilo que temos de combater e temos de concretizar em termos de empreitadas, são aqueles, estamos a falar de habitação, de infraestruturas, de eficiência energética em edifícios e de mobilidade sustentável. São os grandes capítulos, digamos, que compete ao setor da construção. Aquilo que eu direi é o seguinte: esta primeira fase, já estamos um pouco longe da execução que devíamos estar. O Sr. Ministro tem estado a acompanhar esta questão com todo o cuidado, e eu acho que nós, da parte que diz respeito à construção, eu não tenho grandes dúvidas que nós vamos cumprir, digamos, estas metas que estão aprovadas, porque havia aqui na parte da habitação uma grande parte ainda por aprovar, mas neste momento aquilo que são as dotações para o setor da construção tem um ciclo definido, e portanto eu acho que nós temos falado com o Sr. Ministro das Infraestruturas no sentido de criar algumas medidas prioritárias para facilitar e para, neste momento, possibilitar maior rapidez, e estamos a fazer isso com cuidado, no sentido de poder agora aproveitar este tempo que nos resta. Mas então, apesar dos atrasos que mencionou e de estar convencido que vão cumprir, a questão é, neste momento já sente efetivamente no setor o efeito da bazuca, da chamada bazuca, claro? O setor neste momento, se me perguntar se o setor neste momento tem a sua capacidade esgotada, não tem. Mas está neste momento, digamos, o nível de habitação que está previsto enfim, é aceitável, é muito bom, é bom para nós. As obras públicas, nós hoje temos o conjunto e temos os barómetros da nossa, que enfim, mensalmente colocamos cá fora. Nós temos hoje um volume de concursos promovidos, concursos públicos promovidos e concursos públicos celebrados. Nós temos, em relação ao ano passado, temos mais 50% de valor do que tínhamos o ano passado, e portanto é significativo aquilo que temos para fazer, e digamos, quer na componente da habitação, quer na concretização das empreitadas de infraestruturas, enfim, estamos neste momento a fazer isso com toda a serenidade. Mesmo a terminar, a construção está na presidência rotativa do Conselho Nacional das Confederações, mas continua fora da concertação social. Sentem-se representados? Assim, nós agora estamos em fase ainda da constituição do Conselho Económico e Social. A CPCI, a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, tem estado nos últimos, já desde 2009, 2010, assim uma coisa, nós temos pertencido sempre ao Conselho Económico e Social.
de acordo com digamos, juntamente com as outras 4 confederações, a CIP, o CAP, o Comércio e o Turismo, e a construção também tem pertencido sempre ao Conselho Económico e Social. Portanto, esperamos que agora no próximo SES também pertençamos, já nos candidatamos e, portanto, estava a crer que iremos estar no SES. Em relação à concertação social, enquanto não mudar a lei, só são 4 confederações e são as 4 que lá estão. E, portanto, quer dizer... Nem vê abertura para que elas aumentem. Pois, ainda não, neste momento, o que se tem falado é numa nova legislação, os governos já têm falado nisso, e, portanto, se assim for, nós teremos todo o gosto em que seja eventualmente alargado. Para já, o problema só são 4, são as 4 que estão, não faz nenhum sentido que neste momento haja qualquer substituição, não faz. Neste momento nós estamos no Conselho Económico e Social e, portanto, só são 4 e, portanto, isso é lei. É claro, aliás, é claro que tem de ser assim, não faço questão nenhuma, e o facto de estarmos no Conselho Económico e Social também nos... enfim, é a nossa representatividade, porque na concertação não podemos estar. Sr. Engenheiro, a terminar, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical que de alguma forma lhes tenha marcado a vida. Queria que revelasse a sua escolha, que explicasse no fundo a todos os que nos ouvem um bocadinho o que é que o levou a fazê-la. Eu sou do tempo dos Beatles, eu gosto muito dos Pink Floyd, gosto muito... É um bom tempo. Dos Pink Floyd, gosto muito dos Scorpions, mas quando me falaram, disse assim, eu gosto do Frank Sinatra também. E, portanto, falei, e foi isso que eu penso que é esse o tema mais sereno para este momento em que nós vivemos. Muito bem. A escolha musical de Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Ministérios da Construção Civil e Obras Públicas e da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Ele foi o nosso convidado de hoje. A habitação será o tema central da conferência que a Renascença organiza na próxima terça-feira, dia 1 de outubro, e que contará com o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, bem como os autarcas de Lisboa e Porto, Carlos Moedas e Rui Moreira. Pode encontrar, aliás, mais informação sobre esta conferência em rr.pt. Este Dúvidas Públicas contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia e José Luís Moreira, a sonoplastia de João Campelo, a imagem de Marta Pedreira Michão e Catarina Santos. Estamos de regresso na próxima semana. Até para a semana.